Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Mais um conteúdo extra aqui para as nossas aulas aí do Excelência em Conservação de Grãos, né? Como a gente vem comentando, vem conversando com vocês também lá nos nossos grupos, né? No nosso grupo de networking lá no WhatsApp, a gente vem comentando sempre, a gente vem trazendo aqui alguns materiais extras, vemos trazendo algumas aulas, algumas simulações, né? E a gente sempre está buscando trazer algum conteúdo novo, alguma coisa nova aqui, ou ampliar até mesmo conteúdos já que fazem parte ali da grade do curso, né? Então a gente está sempre tentando trazer alguma coisa nova para vocês. E uma promessa minha, né, que já faz um bom tempo que eu já vinha falando que a gente iria produzir aqui, para quem está chegando agora não, né? Mas para quem chegou lá no comecinho, lá quase 3 anos atrás, né? Quando nós começamos o Excelência, né, essa já é uma promessa um pouco mais antiga, né? Quem está nos acompanhando aí sabe. A gente vem ao longo de algum tempo já falando de uma regra aí que foi uma criação do Marcos Venda aí, né? Vamos dizer assim, né? Não patentei ela ainda não, tá pessoal? Mas que eu chamo assim de os 3T's da armazenagem. 3T's, 3 letras T da armazenagem. E aí que levam aí nessas 3 letras, os 3T's, né, são 3 variáveis que têm em comum a letra T no seu nome e que a gente pode ver um arranjo muito interessante entre elas e a gente pode fazer uma construção aí até mesmo figurativa e que sempre vai nos ajudar. Se a gente tiver alguma dúvida sobre o que fazer diante de determinada situação onde essas 3 variáveis estão envolvidas, né? Com essa aula de hoje, com algumas outras coisas que a gente já escreveu no YouTube, já colocamos no LinkedIn, escrevemos no LinkedIn, postamos no YouTube, né, pessoal? Coisas que a gente vem colocando no WhatsApp aí, então acho que vocês já devem estar por dentro. Acho que no Instagram a gente já conversou também um pouquinho sobre isso, né? Mas promessa é dívida, né, pessoal? Então estou aqui produzindo hoje esse pequeno vídeo, é uma aula curtinha aqui, né? Até porque o conteúdo não demanda a gente ficar enrolando muita coisa, né, pessoal? Então o conteúdo é simples, é básico, a gente não precisa enrolar muito, mas vamos lá então, né? O que afinal de contas é essa regra dos 3T's da armazenagem e como que ela funciona, né? Para quem já viu alguma coisa sobre isso que a gente postou lá nas nossas redes sociais, no Instagram, né, no LinkedIn, no YouTube, acho que tem alguma coisa lá no YouTube também, né? Já deve ter visto sobre isso, né? Já deve até saber o que são os 3T's, né? O que são os 3T's da armazenagem. O primeiro T é o T ou... Vamos só criar uma ordem aqui, né? O primeiro deles, vamos dizer, é o T de temperatura, né? O segundo T é o T de tempo e o terceiro T é o T de teor de umidade. Então, 3T's aí que nós temos aí que formam essa regra ou que nos permitem construir uma regra aí para a gente definir como é que a gente conduz, o que a gente precisa fazer, né, ao longo da armazenagem de grãos para que a gente consiga preservar a qualidade do produto que a gente tem armazenado, né, para que a gente não tenha nenhum susto na hora de expedir, de descarregar o silo, de mandar o grão embora e achar um probleminha lá no meio que vai nos trazer um baita de um prejuízo, né, como diz o gaúcho. Então, como é que a gente organiza esses 3T's ou como é que a gente trata isso? Né? Para quem já viu esses materiais lá no Instagram, no LinkedIn, assim por diante, né? Já deve ter visto que a gente montou, que a gente criou um triângulo, né, para agrupar esses 3T's. E eu hoje estou trazendo aqui, né, busquei lá nos brinquedos lá, nos pitoquinhos aqui de casa, né? Tenho 3 rodinhas aqui, né, três círculos aqui, um de cada cor, para a gente fazer essa pequena representação aqui, a gente brincar um pouquinho aqui, explicar como que funciona essa regra dos 3T's, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui aleatório eles agora, tá? Eu vou fazer um pequeno arranjo aqui. Oi, já caiu um aqui, né, pessoal? Olha aí, deu bagunça aqui já, né? Vamos lá, ó. Vamos fazer esse arranjo aqui, ó. Eu vou segurar eles aqui, tá? Acho que vai dar para enxergar aí no vídeo, ó. O que eu tenho aqui, tá? Vamos dizer que isso aqui seja um triângulo, tá, pessoal? Estamos improvisando aqui, tá? Com um materialzinho aqui, tá? Mas vamos lá, vamos dizer que isso aqui seja um triângulo. Esse de cima aqui, o amarelinho, vamos dizer que seja o T de tempo, né? O vermelhinho aqui, temperatura, né? E o azulzinho aqui de umidade, né? Umidade, água, temperatura, calor, fogo, né? Então vamos usar essa lógica aqui, né? O de cima aqui, o amarelinho, T de tempo. Aí nos slides que vai aparecer na tela tem uma outra cor aí para o tempo tá o verdinho, tá?
Mas tudo bem, eu não achei uma rodinha verde aqui, agora vai a amarelinha mesmo aqui para nós demonstrarmos aqui como é que é essa regra, então como é que isso aqui funciona, tá pessoal? Vamos lá, como é que eu trabalho com essa regra dos 3 T's, ou como que ela se torna funcional, né? Como é que eu uso ela para decidir o que eu preciso fazer, como que eu vou conduzir a armazenagem. Olha só, sempre que eu tiver esse triângulo formado, tá? O que tiver na parte de cima, eu sempre vou considerar o quê? A minha situação crítica, ou o meu ponto, o meu foco de prioridade, né? O que é o mais importante, ou onde está o meu problema, sempre ele vai ficar na parte de cima, tá? Então, ou o que é o meu objetivo. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, vou trazer para o outro lado aqui, está na contramão aqui, ó. O que nós temos aqui? O T de temperatura na parte de cima, na ponta desse triângulo imaginário. Vamos imaginar aqui um triângulo aqui, vamos imaginar, né, pessoal, um triângulo aqui, tá? Lá nos slides vocês vão conseguir ver isso aqui um pouquinho mais fácil, mas aqui para a gente mostrar agora, tá? Então, como é que funciona, tá? Eu tenho o T de tempo na parte superior, ou seja, eu quero armazenar por um longo tempo, eu tenho um período longo de armazenagem pela frente, o que eu preciso fazer com teor de umidade e temperatura, tá? Se o meu foco aqui é tempo, armazenagem por longo tempo, eu preciso reduzir teor de umidade e temperatura, tá? Concorda aí, pessoal? Com tudo que a gente já viu lá no Excelência, nas aulas aí, né? Falando de temperatura, falando de teor de umidade, falando de respiração, falando de atividade metabólica, falando de CO2, falando de aquecimento, e tudo que nós já falamos de conservação de grãos, tá batendo, né? Se eu quero armazenar por um longo tempo, né, o teor de umidade adequado para armazenagem por longos períodos, né, tudo mais, a gente já viu um monte de coisa sobre isso, né, pessoal? Então, fechou, né? Armazenagem por longo tempo, eu preciso, minha prioridade, o meu objetivo é armazenar por um longo período de tempo, eu preciso diminuir teor de umidade e temperatura. Fechou? Ok. Mas vamos testar, vamos ver se o triângulo continua sendo válido, né? Vamos trazer agora, né, a temperatura para cima. Vamos ver aí que eu estou no centro-oeste, né? E onde isso aqui é sério, né? A gente tem uma dificuldade enorme de resfriamento, né? No centro-oeste o clima é quente, resfriar grão no centro-oeste não é fácil, né? Quem está aí Mato Grosso do Sul, nessas regiões aí, para o outro lado também, em Goiás, aí não é fácil, Bahia, nessas regiões aí, a gente tem clima quente, né, pessoal? Então, resfriar não é tarefa fácil com a aeração convencional. Então vamos dizer o seguinte, eu tenho o grão armazenado lá e eu tenho um problemão, eu tenho grão quente e eu não tenho condição de resfriar. Minha condição de resfriamento com a aeração é muito limitada, eu tenho um problema, meu problema aqui é temperatura. Sendo que eu tenho que armazenar grão com temperatura alta, porque eu não tenho o que fazer, eu não consigo resfriar, o que eu preciso fazer? Temperatura alta na massa de grãos vai comprometer meu tempo de armazenagem. Se eu não quiser ter muito risco ou muito prejuízo com quebra técnica, eu vou ter que reduzir também meu tempo de armazenagem e, obviamente, vou ter que reduzir teor de umidade. Por quê? Grão quente e úmido, tá? O que acontece? É um grão que vai respirar muito mais, a atividade metabólica aumenta muito mais, né? Ele vai, consequentemente, perder água, vai consumir matéria seca, você vai ter quebra técnica e, além do mais, calor e umidade é um prato cheio aí para fungo, né, pessoal? Para problema. Então, se eu tenho problema com resfriamento, não tenho condição de resfriar, eu vou armazenar produto quente, tá? Eu preciso, obviamente, armazenar por um período de tempo mais curto para evitar problema, estou limitado a isso, e eu preciso reduzir teor de umidade, tá? Fechou a regra de novo, diante de tudo que nós já escutamos, vimos e falamos lá na Excelência, bateu, né? Fechou a regrinha, né, pessoal? Agora vamos dizer o seguinte, não, eu estou muito preocupado com teor de umidade. Eu quero ganhar na comercialização, eu não quero perder peso de produto, eu quero entregar o grão lá com 14% na tampa, tá? Então, o que acontece? Eu não quero correr o risco de perder peso de grão por sobressecar, meu foco é manter teor de umidade, é expedir com 14%. O que eu preciso fazer? Como eu tenho um grão úmido, eu preciso reduzir temperatura, preciso baixar a temperatura o máximo que eu puder. Grão úmido, né, se você for analisar aí Estados Unidos, Canadá, né, o continente europeu, eles conseguem armazenar
com teor de umidade mais alto, mas fazendo o que? Quase congelando o grão, gela, né? Temperatura muito baixa. Então, novamente a gente vê, se o meu foco é teor de umidade alto, tá? Eu preciso reduzir temperatura e, consequentemente, também pensando em Brasil, eu preciso reduzir isso aqui, ó, tempo. Né? Eu não tenho como armazenar, pensando num clima tropical, pensando na nossa condição climática, eu não tenho como armazenar produto úmido por muito tempo sem que eu incorra em perda de produto, tá? Em perda de qualidade, em perda de valor nutricional, em perda de um monte de coisa, tá? E, além do mais, fungo tem umidade, tá? Fungo gosta de umidade. Novamente falando, clima brasileiro, subtropical, tropical, tá? É quente, né? Se armazenar grão úmido é um problema. Então, nas nossas três variáveis aqui, a gente já viu que a regrinha dos 3 T's, de qualquer forma que você girar esse triângulo aqui, ela está valendo. Sempre que eu tiver um triângulo em cima, ou uma das... Sempre a ponta do triângulo que eu tiver na parte superior vai implicar com que eu tenha que reduzir as outras duas. Sempre o T que está em evidência na parte mais alta requer que os outros dois sejam reduzidos. Fechou a regrinha, né, pessoal? Funciona, olha só. Uma regrinha bacana para você nunca esquecer, tá? Não importa como você organizar o triângulo aqui, em que sequência você colocar os T's, sempre que você girar isso aqui vai dar certo. Aí você vai dizer, tá, mas ok, mas eu tenho uma outra situação agora, tá? Eu quero preservar, por exemplo, o teor de umidade e eu tenho uma condição de armazenagem não é muito bom, eu não consigo resfriar. Ou seja, eu tenho que armazenar o grão porque eu não tenho o que fazer, o grão vai ficar numa temperatura alta, mas eu não quero perder teor de umidade. O que você tem que fazer? Eu tenho essas duas, é o meu problema e é o meu foco. Meu problema é temperatura alta, mas o meu objetivo é manter nos 14%. Estou fazendo um triângulo invertido, o que tem que fazer? Diminuir tempo, e diminuir bastante, hein, pessoal? Então, essa aqui é outra forma de você analisar, tá? Eu tenho problema de temperatura, eu sei que eu tenho, mas eu quero manter o teor de umidade também alto, elevado, então o meu tempo de armazenagem tem que ser muito curto, reduzido. Novamente, a regrinha aqui dos 3 T's do nosso triângulo aqui bateu, não é, pessoal? De acordo com tudo que nós estudamos lá nas aulas ao longo do Excelência, isso, e tudo que nós falamos de conservação de grãos, tá batendo, né, pessoal? Quero armazenar com teor de umidade alto, não tenho condição de resfriar, tempo reduzido de armazenagem, muito pouco tempo, muito curto período de armazenagem, se você quiser armazenar nessa condição sem ter problemas significativos com quebra técnica, com perda de qualidade, com deterioração de produto, com infestação de inseto, de fungo, de praga, tudo que é problema que você possa imaginar na armazenagem de grãos, tá aqui, ó. Temperatura elevada, mas com teor de umidade elevado, esse é teu padrão de armazenamento, teu tempo de armazenagem tem que ser reduzido, tá? Então, se eu analisar nessa ótica, também serve. Quero armazenar por um tempo maior e com um alto teor de umidade, obviamente eu tenho que reduzir a temperatura ao máximo que eu puder. Isso aqui geralmente no Brasil não dá, tá, pessoal? Tempo prolongado de armazenamento com alto teor de umidade no Brasil você não consegue, a menos que você tenha um sistema de refrigeração, de resfriamento artificial, tá? Do contrário, você não vai conseguir, mas aqui também está aqui a regra. Quero armazenar por um longo tempo, tá? E tenho dificuldade de resfriamento, tá? Quero armazenar por longo tempo e tenho alta temperatura na massa, não consigo resfriar, precisa secar, tá? Não tem outro jeito, tá, pessoal? Não tem como fugir disso aqui. Armazenagem por longo tempo com alta temperatura, quanto mais seco você tiver esse produto, menor a chance de você ter problema. E ainda assim, tá? Mesmo fazendo isso aqui, você não está livre de ter complicação, tá? Então, fechou mais uma vez a nossa regra do triângulo aqui, dos 3 T's? Tá vendo, pessoal? Essa regrinha aqui dos 3 T's de armazenagem, você usar ela organizada na forma do triângulo, não importa como você monte isso aqui, tá? Sempre vai dar certo. Tá, mas eu não me convenci ainda, eu quero dar um nó no Marcos aí ainda, eu tô desconfiado dessa regra aí, tá? Vamos botar o triângulo nessa posição agora. Ah, tá, ok. Então, o meu objetivo é não perder teor de umidade, eu quero ter um teor de umidade
aí de 14% aí na tampa. A minha temperatura ela é mais ou menos, tá? Não é o ideal, mas tá ali, olha, tá, vamos dizer assim, dá para fazer. Não importa, você tem que reduzir tempo, tá? Então, mesmo que você mudar a posição do triângulo, sempre o que ficar para baixo, você precisa reduzir. Ou vamos pegar aqui de outro lado, olha, eu quero armazenar por um longo tempo, meu teor de umidade aqui não é tão alto, né? Eu quero armazenar por um ano, aí estou com um teor de umidade aí na casa de 13,5, né? Não sei o que, por aí, né? Resfriamento, pessoal, precisa resfriar, tá? Então não importa como você usar esse triângulo, como você girar ele, tá? Sempre o que estiver na parte de baixo, tá? Precisa ser diminuído em detrimento daquilo que você tem como prioridade, ou que é o teu problema, ou que é o teu objetivo, o teu foco maior. Então a regra dos 3 T's é essa, pessoal. Ela é muito simples, tá? A gente já colocou algum conteúdo sobre isso nas nossas redes sociais, já escrevemos sobre isso, já falamos sobre isso. Nas leituras, nos materiais de leitura aí dentro do Excelência, também já tem texto sobre isso, tá? Então hoje nós estamos transformando isso aqui em vídeo, estamos aqui criando uma pequena aula. Acho que até numa live no YouTube eu já comentei um pouquinho sobre isso aqui também. Acho que naquela live número 1 lá sobre do Excelência, eu inclusive uso aqui as rodinhas aqui também para falar dos 3 T's. Mas essa aqui, pessoal, é uma regra super simples. Não sei se um dia eu vou ganhar um Nobel da Paz por ter inventado isso aqui. Eu acredito que não, tá, pessoal? Não vi essa regra em nenhum livro, tá? Foi algo assim que um dia, pensando ali, me bateu assim, olha só, mas são 3 T's. E aí, fazendo a relação ali, olha, mas olha, isso aqui funciona, né? Organizado aqui na forma de um triângulo, sempre da maneira como você rotacionar isso aqui, sempre vai dar o resultado certo, tá? Do que você tem que fazer, para que lado você tem que tomar, que decisão que você tem que tomar, o que você precisa diminuir, o que você precisa aumentar, né? Sempre esse triângulo aqui, a maneira como você rotacionar ele, sempre vai te indicar o caminho certo. Sempre o que está para baixo precisa ser reduzido, né? Quando você tem algo em evidência. Tem temperatura em evidência, né? Teor de umidade e tempo precisa ser reduzido. Tempo é o teu objetivo, armazenamento de longo prazo, precisa reduzir temperatura e teor de umidade. Teu objetivo é preservação de teor de umidade aí nos 14%, precisa reduzir temperatura e, obviamente, o teu tempo de armazenagem também precisa ser menor. Então essa aqui é a regrinha dos 3 T's, tá? É bem simples isso aqui, né? Aqui estou com um brinquedinho dos meus filhos aqui, só para a gente mostrar um pouquinho como isso aqui funciona, tá? Mas é uma regrinha assim, ó, se você decorar esses 3 T's aí e tiver isso aí na tua cabeça, bateu qualquer dúvida, desenha o triângulo lá na tua mesa e bota os T's lá e vê o que você precisa diminuir, o que você tem que fazer. Não importa a maneira como você posicionar o triângulo, se é o triângulo de ponta cabeça, uma ponta para baixo e duas para cima, ou o que nem a gente mostrou há pouco de lado, né? Não importa a maneira como você organizar o triângulo, sempre o que ficar para baixo você precisa reduzir. Então é uma regrinha muito prática, muito simples, né, pessoal? E que ajuda bastante aí na hora de tomar uma decisão, aí você sabe exatamente o que precisa fazer e sempre dá certinho. Ok, pessoal? Esse aqui era mais um conteúdo extra aqui para vocês aí do Excelência. No mais, pessoal, um abraço e até o próximo. Valeu e tchau, tchau. Ah, detalhe, já estava me despedindo de vocês aqui, ó. Tem um material muito importante, muito interessante sobre isso, tá? Lá nas leituras. Você pode ir lá e pode ler, tá? Busca lá, tem o PDF, pode baixar lá também, pode estudar lá também, tá lá esse material. Legal, pessoal? E no mais, agora sim, um abraço e até o nosso próximo conteúdo, aí o nosso próximo extra. Valeu, pessoal, um abraço e até mais. Tchau, tchau.